Olá, eu sou Alan Brito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este tutorial de como importar arquivos do SketchUp para o Blender. Se você está usando o Blender e em algum momento você precisa importar material, qualquer modelo 3D, conteúdo que foi gerado usando o SketchUp, esse tutorial é para você e também serve para quem está tentando migrar do SketchUp para o Blender e tem uma base de projetos, uma base de arquivos muito grande criada no SketchUp e não tem como enviar isso para o Blender caso você tenha perdido acesso ao SketchUp. Então vamos começar com duas situações. E eu vou mostrar aqui o arquivo de exemplo que eu vou usar para esse tutorial, que é exatamente essa cena aqui desse restaurante. E ele está salvo no formato do SketchUp, SketchUp 2024. Então você pode ver aqui. E eu quero abordar duas possíveis situações. A primeira delas é se você tiver acesso ao SketchUp ainda, o que é algo bem benéfico, ou é muito fácil que você resolva essa situação, caso você ainda tenha acesso ao SketchUp. Então, se você tiver acesso ao SketchUp, basta abrir aqui o menu Arquivo, ir lá em Exportar, e aonde você encontra ali no Exportar, você vai escolher a opção Modelo 3D. É extremamente simples. Deixa eu escolher aqui para mostrar a você. E vai aparecer esse painel. E nesse painel você tem as opções aqui de formatos de arquivo que o SketchUp suporta. Para enviar esse arquivo para o Blender, você tem várias opções diferentes. Então você pode usar, por exemplo, um arquivo OBJ, que é uma das melhores opções. Por quê? Porque o arquivo OBJ o Blender consegue importar de maneira nativa, você não precisa de nenhum complemento, nada extra. Lá no painel de importação do Blender, você já encontra uma opção para importar direto arquivos OBJ. É muito bom. Ou melhor, é muito fácil de você fazer isso porque o SketchUp já suporta, o SketchUp Pro. Outra opção é usar o formato FBX. Outra opção também que funciona é o formato IFC, que inclusive é a melhor opção para que, por exemplo, se você quiser enviar esse arquivo do SketchUp para o Revit, por exemplo. E o formato USDZ também é muito bom e ele está se popularizando entre vários softwares 3D como um formato de intercâmbio de informações em softwares 3D. Então, aqui você tem essas opções. Ou você exporta como OBJ, ou então como FBX, IFC ou USDZ. Se eu tivesse que escolher um deles, eu iria escolher o OBJ, que é um formato de texto nativo, de texto puro. Então você vai ter muita facilidade de manipular esse tipo de informação. O IFC também é, o SDZ também. O FBX, dependendo de onde você vai abrir ele, de como você manipula ele, ele pode ser binário ou não. Eu não lembro qual é o formato que o SketchUp usa. Mas aqui nós abordamos uma situação que é algo que muita gente não tem, que é o acesso ao SketchUp. Por exemplo, se você é usuário do Blender e você recebe esse arquivo de um cliente, de um colega, de uma colega que usou o SketchUp para fazer a modelagem 3D e enviou as informações do projeto para você no formato SKP. Se isso for enviado para você no formato SKP, então você vai ter que dar um jeito de importar diretamente um arquivo do SketchUp para o Blender, sem acesso ao SketchUp. É possível? É possível sim, usando alguns complementos. Deixa eu mostrar para você aqui as opções. Eu tenho aqui dois complementos. Um deles criado por esse estúdio chamado Red Halo. Deixa eu mostrar aqui o nome. Então, Red Halo Studio é o nome da empresa que desenvolveu esse complemento. É um estúdio de jogos que faz a modelagem 3D das cenas, do que eles precisam fazer para os jogos deles no SketchUp e eles importam para o Blender para fazer a finalização. E eles, de maneira muito gentil, compartilharam o complemento aqui com todo mundo que usa o Blender. Esse complemento não foi criado originalmente por eles, foi criado por esse holandês chamado Martin Berger. E ele foi criado já faz uns 4, 5 anos e desde então ele vem sendo atualizado, mantido por várias pessoas e a última atualização, a mais recente, foi do Red Halo. Essa versão do complemento que importa arquivos do SketchUp, ela funciona em Windows. Se você quiser a versão para Mac, eu vou deixar também aqui o link para o SKP to Blender, que foi desenvolvido por uma outra pessoa, por um outro grupo. Então,
esse daqui é específico para Mac. Se você observar aqui, ele tem inclusive downloads específicos aqui para Apple Silicon e para Intel, caso você esteja usando um Mac ou usando algum processador Intel mais antigo, ou então algum dos processadores Apple Silicon mais novos. Aqui já tem a versão compilada, mas tem as orientações aqui embaixo de como você faz para compilar ele do zero. Então, voltando aqui ao complemento do Red Halo, como é que você faz o download dele? Para fazer o download, você vai vir aqui em Releases. Se você observar aqui do lado direito, vai ter essa opção aqui chamada Releases. E quando eu clico aqui, ele vai abrir as últimas versões desse complemento. Se você observar aqui na lista, você vai ver que esse complemento ele foi testado e desenvolvido para o Blender 4.1. E ele foi testado com o SketchUp 2023. A versão do SketchUp ser no 2023 não tem problema. Porque, como eu tinha comentado antes, acho que eu não lembro se eu já comentei, desde o SketchUp 2021, se eu não me engano, a versão do arquivo SKP não muda. Então, você consegue manipular desde o SketchUp 2021 até o 2024. É o mesmo formato de arquivo, não muda absolutamente nada. Então, se funciona no 2023, vai funcionar no 2024. A grande questão aqui é se ele vai funcionar com as versões mais recentes do Blender. Por quê? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais recente oficial do Blender é o 4.3. O 4.4 já está em beta. Inclusive, se você observar aqui, eu estou usando o 4. Eu vou usar o 4.4. Tem esse Bzinho aqui do lado. Eu vou testar no 4.4 para ver se a gente consegue usar esse complemento nessa versão do Blender. Então, para fazer o download é simples, é só clicar aqui nesse arquivo, sketchupimporter.zip. É um arquivo pequeno, tem 3 MB só. Então, eu vou vir aqui no Blender. Se você quiser instalar do zero esse complemento, você vai lá no menu Editar, Preferências. E tanto faz você usar aqui essa opção Complementos ou Get Extensions. Em ambos os casos, você vai encontrar esse botão aqui no canto superior direito, em que clicando nele, você vai ver essa opção chamada Install from Disk. Se você clicar nesse Install from Disk, você vai poder apontar o lugar no seu computador onde você fez o download daquele arquivo zip. Então eu vou clicar aqui agora. E aí eu já tenho aqui no meu computador, eu fiz o download daquele arquivo, SketchUp_Importer, e se você observar ele tem 3 MB, clico nele, peço para instalar, e aí ele vai aparecer aqui como uma instalação. Eu vou deixar o meu complemento ativado. Caso você queira desinstalar ele, é só expandir essa opção aqui e clicar no Uninstall. Deixa eu mostrar aqui, Uninstall. E agora, qual é a diferença que tem aqui no Blender? Se você observar agora, lá no menu Arquivo, onde você tem ali, deixa eu só colocar o Blender aqui em tela cheia, para que você veja todos os detalhes. Se eu for lá em Importar agora, você vai ver que tem uma opção para importar arquivos do SketchUp. Então lá no menu Arquivo, Importar, apareceu aqui uma opção chamada SketchUp. Então vamos usar essa opção aqui para importar um arquivo do SketchUp. E aí eu tenho aqui a pasta em que eu tenho aquele arquivo daquele restaurante salvo. Então eu vou clicar nele e vou clicar aqui no Import SKP. E depois que você clicar aqui no Import SKP, o Blender pode travar por alguns momentos, porque como tem muita informação nesse arquivo SKP, ele vai ficar processando as informações para adaptar tudo que estava no arquivo SKP para o formato do Blender. Se o Blender travar por alguns momentos, não entre em pânico, é só aguardar um pouco, claro, dependendo do seu computador ele pode travar por um tempo maior ou menor, mas ele vai aparecer. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou retornar quando o processamento tiver terminado. E depois de alguns segundos pensando, processando, você vai perceber que a sua tela do Blender vai mudar de maneira bem suave. Suave não, só alguns detalhes vão mudar. Se você observar aqui no esquematizador, vai aparecer um bocado de opções, um bocado de informação nova que não estava aqui antes. Então você tem ali câmera, você tem aqui uma pasta chamada SKP Mesh,
com uma lista de componentes, tudo veio lá do SketchUp. E aqui no meio da sua cena, aparentemente não vai ter nada, mas se eu usar o botão do meio do mouse para rotacionar e tentar localizar, olha lá o que tem ali. O modelo 3D do restaurante. Então, se você observar aqui, nós temos o modelo 3D do restaurante aqui no Blender, vindo diretamente do SketchUp. E se você usar as opções do Blender aqui para fazer, por exemplo, para visualizar materiais aqui usando essa opção do Blender, para ver um preview dos seus materiais, o Blender vai pensar um pouco, dependendo da configuração que você esteja usando nele, mas ele vai mostrar um preview já com as texturas vindo lá diretamente do SketchUp. Então, esse aqui foi um teste no Blender 4.4. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para os complementos e também um link adicional, porque em alguns casos você pode encontrar esse complemento apresentando um erro, principalmente em versões mais recentes do Blender, no Blender 4.3 e no Blender 4.4, e versões futuras talvez, se esse complemento não for atualizado. Ele pode apresentar um erro. Um erro, dependendo do arquivo, dependendo da complexidade, ele às vezes funciona, às vezes não funciona. O mais garantido para que ele funcione é que você use ele no Blender 4.1 ou no 4.2. No 4.2 eu dificilmente encontro qualquer tipo de problema, qualquer tipo de erro com ele. Como é que eu faço? Como é que você faz para fazer o download do Blender 4.2? Se você ainda usa, se você está usando a versão mais recente do Blender, deixa eu mostrar um link para você, um endereço. Se eu trouxer aqui de novo o meu navegador, esse endereço aqui, eu vou deixar ele aqui na descrição também, download.blender.org/release. Se você observar aqui, esse endereço tem uma lista com todas as versões do Blender disponíveis já lançadas até hoje. Deixa eu sair do zoom aqui, caso você não esteja vendo. Ele tem uma lista nessas pastas aqui com todas as versões do Blender já lançadas. Voltando até o Blender 1.0. Então, por exemplo, se você quiser entrar aqui no Blender 4.2, você tem aqui todas as versões já lançadas para o Blender 4.2. No 4.2 ele funciona muito, mas muito bem. Se você não quiser usar essa opção aqui, a minha recomendação é usar o Blender LTS. Se você for lá no download, lá no blender.org, e abrir aqui o LTS, que é a versão Long Term Support do Blender, ele está atualmente, a mais recente, é o Blender 4.2. Então, se você fizer o download da versão LTS do Blender 4.2, você pode importar arquivos do SketchUp usando esse complemento, sem grandes dificuldades. Em 99% das vezes que eu testei usando essas versões do Blender, ele funcionou sem nenhum problema. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido esse tutorial. E caso você queira aprender o Blender, se você não souber usar o Blender ainda, eu vou deixar links também na descrição para as minhas duas oficinas atuais de Blender. Uma é o Blender para iniciantes, é uma introdução completa para iniciantes. Eu já estou usando o Blender 4.4 nessa oficina. É uma oficina com 17 horas de conteúdo em que eu parto do zero explicando desde o princípio como é que o Blender funciona, abordando materiais, texturas, animação, modelagem 3D, renderização e diversos outros assuntos. São 17 horas de conteúdo e ele está no Udemy, ou seja, é acesso vitalício, não é mensalidade, você paga uma vez só para acessar a oficina. E a outra oficina se chama Blender Modelagem 3D com Precisão, em que eu ensino você a usar o Blender. Essa é só sobre modelagem, como você faz para usar o Blender como se ele fosse um software de CAD. Então é isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima.